Olá, vocês viram, eu tinha esquecido de voltar à apresentação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre materiais curriculares, né? Um pouco de apresentação do que eles podem ser, né? Eles são materiais que ajudam a organização do trabalho. Então, por que a gente fala que o livro didático ele pode ser um material curricular, né? Para a gente não confundir com recursos didáticos, né? Então, porque ele propõe, de certa forma, uma estratégia de como o professor vai trabalhar os conteúdos com os alunos, né? Então, ele propõe como deve se iniciar a aula, ele propõe como deve ser o início da aula, quais são os temas a serem discutidos, quais são as atividades que devem ser feitas. Então, outro tipo de atividade que pode ser pensada também como material curricular é um projeto, por exemplo, ou mesmo uma proposta de sequência didática, né? Que ela também vai trazer esses encaminhamentos, né? De formas, de conteúdos, de materiais que podem ser utilizados, de atividades que podem ser realizadas com os alunos. Então, materiais curriculares são todos esses tipos de materiais que trazem uma estrutura prévia, digamos assim, onde o professor pode não vou dizer se basear, né, mas ter algum norte de algumas atividades específicas, né, para desenvolver algumas questões do currículo. Então, tendo isso em mente, né, então esses materiais curriculares, eles podem vir de várias formas, né. Então, uma das questões que a gente pode pensar sobre eles são como que a gente pode encontrá-los, né. O primeiro é a forma como se pensa a partir de, da intervenção que a gente pode produzir a partir dele, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, no material curricular, como os DCS, por exemplo, eles trazem uma questão que não é necessariamente ligada à atividade de sala, né? Eles trazem algo mais geral, né, que tem relação ao planejamento do professor. O livro didático ele já vai ter relação com as atividades em sala de aula. Então, esses materiais curriculares eles podem ter alcances, vamos chamar assim, diferentes, né? Alguns podem ser pensados, né, a partir de estrutura, de ideias que podem ser incluídas no trabalho do professor, né? Como são os documentos curriculares, porque eles são mais gerais, né? Eles trazem o âmbito da avaliação, o âmbito das metodologias, âmbitos de conteúdos, de objetivos, né? Que é para ser trabalhados. Mas eles não trazem, por exemplo, isso da mesma forma que um livro didático traz, né? Porque eles são pensados para serem utilizados de formas diferentes. Então, esses DCEs eles são utilizados para o planejamento do professor. E o livro didático, por exemplo, é pensado para ser utilizado com os alunos em sala, né? Por exemplo. O PPP da escola também pode ser pensado nesse sentido, né? Que ele é para o planejamento. Tem lá a proposta da disciplina de física, né? Dentro do PPP, que vai trazer lá os conteúdos que devem ser trabalhados, de certa forma, como deve ser pensada a avaliação, a metodologia, né? Isso de forma geral, né? E daí depois o professor faz o seu próprio planejamento a partir daquelas ideias que estão naquele material. Né? No caso ali no segmento do PPP que fala sobre física, né? Ou nas DCEs, na BNCC que nós temos agora, né?
e assim por diante. Então a gente pode ver em que âmbito que esse material pode ser utilizado. Diferente, por exemplo, se a gente pegar um artigo que tem uma sequência didática, uma sequência de intervenção didática, ele também vai ser utilizado para o planejamento, né? Então nós teríamos esses para o planejamento e, por exemplo, para ser utilizado diretamente com os alunos, o que não foge da ideia do planejamento também. Mas, por exemplo, você não vai levar o artigo nem a BNCC para a sala, né? Você vai levar o livro didático. Então, o livro didático é para ser trabalhado com os alunos. Mas ele também tem essa estrutura, né? De organização prévia e de uma sequência de forma de dar aula, inclusive. Então, ele é um pouco mais rígido, por exemplo, que a BNCC, né? A função desse material, né? E a sua intencionalidade também. Bom, ele tem um pouco de relação com isso que eu comentei, por exemplo. É, ele pode ser como algo que você, a princípio, deveria fazer da forma como ele tá apresentando, né? Por exemplo, o livro didático, e isso, inclusive, é uma das críticas que se tem aos livros, né? Já que eles não permitem a flexibilidade, muitas vezes, da própria metodologia do professor, né? Já que eles são pensados para serem, alguns, né? São pensados, se não todos, para serem utilizados de uma forma bem rígida pelo professor, mas a gente pode pegar outros materiais também que inclusive não contemplem, por exemplo, tudo da mesma forma como um livro didático se pensa, né? Então, muitas vezes ele pode trazer, né, referenciais teóricos para trabalhar determinados conteúdos, pode auxiliar o professor nessa organização, referenciais metodológicos, ideias de atividades práticas, e assim por diante, né? Outro aspecto também desses materiais são os conteúdos que eles trazem, né, para serem trabalhados com os alunos e a forma como eles pretendem que se organize esses conteúdos. E isso a gente pode falar, por exemplo, a sequência didática, ela vai trazer uma organização, de certa forma, bem rígida, de como trabalhar com aqueles conteúdos, né? Vai trazer aula a aula o que é para ser feito, quais conteúdos é para ser abordados, né? E a princípio de que forma, né? Que é para ser abordado. O livro didático ele também vai trazer isso, né? De forma também rígida, né? Quais são os conteúdos, a organização, a interseção que pode se ter com outros conteúdos e assim por diante. A forma de suporte é aquilo que vai auxiliar o professor a trabalhar mesmo com os alunos, né? Então, por exemplo, o, o livro didático, além de ter o próprio livro, né, didático, tem explicações que o professor pode fazer no quadro, né, para tentar ampliar um pouco a discussão do próprio livro. Ele vai lá fazer exemplos que estão no livro, né, no quadro. Ele pode trazer mais problemas, né? Pode colocar no quadro, mas pode entregar para os alunos também. Então, esses suportes são essas ferramentas, tanto que o professor utiliza para trabalhar com os alunos, né? Como outros materiais, mas de certa forma, ainda para completar aquela organização e aquela estrutura de atividades que o material curricular ajudou o professor a pensar e a planejar. Então, esses materiais curriculares eles têm essa função, né, no auxílio ao planejamento. Eles podem ter esses vários âmbitos e ele tem esse suporte adicional, né? Por exemplo, se a gente pensar no artigo de sequência didática, basicamente aquilo que você levar para a sala é suporte. Você pode pegar o texto de divulgação científica, que é aquele artigo proposto de leitura,
a apresentação de slides sobre determinado tema que ele propôs. Então, todas essas outras coisas são suportes, né? Então, os materiais de aula, né? O que a gente poderia pensar sobre eles? Bom, de certa forma, esses materiais, eles têm alguns objetivos, né? Ou eles vão ser para informar o aluno, por exemplo, pensando numa sequência didática lá do ensino por investigação, que o problema o professor definiu lá. Então, um suporte, por exemplo, é o professor escrever lá no quadro qual é o problema que vai ser abordado, ou mesmo lhe trazer um experimento prático, pode ser demonstrativo ou atividades em grupo. Então, aquele experimento lá que vai ter um roteirinho, também vai ser para informar o início do problema, né? Isso também pode ser utilizado para motivar, né, o estudante. Por exemplo, pode ser um texto de divulgação científica, pode ser alguma questão que o aluno precise memorizar. Por exemplo, vamos trabalhar com um sistema de unidades. Então ele vai escrever o sistema de unidades no quadro. Algum texto que tente discutir algum conceito da física, por exemplo. E assim por diante, né? E talvez as críticas que a gente possa tecer para esses materiais, né? Bom, se a gente for pensar muitas vezes as críticas que se dão à formação de professores, né? Que não mostra como as coisas precisam ser na sala de aula, os materiais curriculares eles também sofrem essa crítica, só que um pouco invertida, né? Se a gente for pensar no livro didático, por exemplo, tem várias críticas sobre o livro didático, não vou falar de todas, né? Mas porque provavelmente se eu falar que eu estou falando de todas, sempre vou deixar alguma escapar, né? Como sempre. Mas é essa linearidade com que ele é pensado, né? Essa rigidez da estrutura do trabalho. Então, por exemplo, o livro didático ele é pensado, se a gente for pensar lá nos 3 momentos pedagógicos, né? Ele vai ter uma parte de introdução, ele vai ter uma parte que vai trabalhar com conteúdo e ele vai ter uma parte com exercícios, né? E vai ser basicamente assim na maioria dos capítulos, né? Vai ter um texto introdutório, vai ter o conteúdo específico e vai ter os exercícios. Essa forma de trabalhar do livro didático, ela dificulta organizações diferentes, né? Que a gente possa ter. Mas é essa estrutura a princípio que ele é planejado, né? A sequência didática, que a gente pode pegar no artigo, por exemplo, ela também tem essa rigidez. Mas tem outros materiais que não tem, que trazem, por exemplo, ideias de materiais para serem levadas e trazem um conjunto de conteúdos que possam ser trabalhados, né? Mas a princípio poderia ser outros também, né? Pode ser materiais que tragam textos de história da ciência também, falando sobre determinado tema, e assim por diante. Mas a princípio, né, se for pensar nos livros didáticos, eles têm essa limitação. Outra questão também que é problemática com relação a eles é a própria estrutura de produção, né? Quando eu falo estrutura de produção, há um pouco do emaranhado ideológico que está por trás da produção dele. E para simplificar essa questão, né, desse emaranhado ideológico, por exemplo, uma das questões é talvez produzir o livro mais barato possível, né? Então, desde a qualidade das figuras, até mesmo a variabilidade de textos escritos, sim, por exemplo, textos de várias pessoas falando sobre o mesmo tema, sobre abordar a partir de abordagens diferentes. Essas questões que poderiam possibilitar uma discussão maior, né? Eles não estarão presentes no livro, né? Já que a princípio a tentativa de ser mais econômico possível para conseguir vencer o edital, né? Isso só simplificando a discussão um pouco, né? A gente poderia ter
outras questões se a gente pensasse um pouco mais sobre essas questões ideológicas. Uma outra questão também que a gente pode pensar sobre os livros didáticos é que muitas vezes eles têm, né, aquele textinho de introdução, mas quando ele entra no conteúdo ele para de discutir aquilo que contextualizou no início da discussão, né? Ou mesmo tenta recontextualizar aquilo em outras, em outras questões, né? Que é, e acaba sendo um pouco dogmático nesse sentido, né? No sentido, inclusive, de acredite no que eu estou apresentando apenas. Isso a gente já discutiu, né? Que é uma coisa ruim. Se a gente for pensar em ensino de ciências, por exemplo, a gente trabalha com dados, né? E a teoria ela tem que, de certa forma, em algum momento, se relacionar com os dados, né? Não precisa ser logo de início, né? Mas em algum momento ela precisa. E se a gente for pensar da mesma forma como muitas vezes os livros apresentam e trabalham com os conteúdos, não é muito diferente de. é, eu queria falar dessa forma. Não é muito diferente de que, por exemplo, o terraplanismo fala, né? Se não tivesse lá os dados que eles tentam produzir, né? Só falam coisas e acreditem nisso que a gente está falando. A gente acaba fazendo um pouco disso também, né? E o livro didático também tem essa forma de exposição. Então, e como que a gente pode analisar esses materiais, né? Pode ser essa sequência, pode ser esses documentos curriculares, pode ser esse livro didático. É tentar detectar os objetivos educacionais, né, que estão expressos nesses materiais, né? Os conteúdos que são trabalhados neles, né? A proposição desses conteúdos que são para ser trabalhados, as sequências de atividades que são propostas, né? E, por exemplo, a sequência didática ela vai ter um conjunto de atividades que são propostas para serem feitas. Elas trabalham com determinado conteúdo específico e ela tem algum objetivo. Talvez o objetivo educacional não fique tão expresso assim, né? Mas normalmente trazem também artigos que trabalham com sequência didática, com proposição de sequência didática. E outra questão que a gente precisa avaliar também é se essas atividades que são propostas, se elas cumprem requisitos de aprendizagem. Voltando à questão do livro didático, e para talvez seja o exemplo mais simples que eu possa dar, se a gente for pensar nos exercícios, por exemplo, os exercícios iniciais eles têm que ser mais simples, depois eles podem ir dificultando e assim os últimos podem ser mais difíceis, né? Daí você precisa fazer essa análise se o livro didático cumpre esse requisito, né? De construção gradual da dificuldade dos exercícios. A gente só tem que tomar o cuidado, muitas vezes, que a dificuldade não está só no cálculo da resolução do problema, tá? Está no próprio enunciado do texto. Enunciado do problema, desculpe. Uma das questões fundamentais ali são algumas palavras que para nós parecem ser corriqueiras, né? Porque a gente já está acostumado, mas inicialmente para os alunos não é. Então, é, dois problemas que seriam simples, por exemplo, de cálculo de velocidade média, eles podem ser muito complexos se a gente pensar, por exemplo, um carro com velocidade inicial a 20 metros por segundo, cumpre em 30 segundos e chega à velocidade final de 40 segundos. 40 metros por segundo. É um outro enunciado, né? O carro sai do repouso. Aí o que eu quero dizer é o seguinte, né? Essa paráfrase entre velocidade inicial e parte do repouso, ou parte de uma velocidade tal, muitas vezes o aluno ainda não consegue
fazer essa translação entre aquilo que estava escrito no enunciado que explica, né? Que vai falar de velocidade inicial, e o enunciado do problema, que vai falar de a partir de 20 metros por segundo. Então, tomar esse cuidado que essa forma textual ela também muda um pouco a complexidade do problema, tá? Não só a forma de calcular. Então, a princípio é isso, né? Espero que vocês terão compreendido um pouco o que é esses materiais curriculares, mas a princípio são esses que auxiliam o professor na construção do planejamento, né, da atividade. Não são aqueles materiais que o professor usa nas atividades. Né? Esses são materiais que dão suporte à utilização desse material curricular. O material curricular em si é aquele que auxilia o professor a fazer esse planejamento, né? Então, até mais, pessoal.